vivemos um momento social apertado, complicado, né? E a gente sabe que a doutrina espírita, ela é uma doutrina de realidade, ela não é doutrina de ilusão. Eu não sei se eu consigo, não. Isso aqui passa, isso aqui... Mas não era esse, não. Não. Deixa, meu amigo, desculpe o trabalho que eu dei, mas acho que é Deus AD, documento, é isso aqui que eu preciso, ó, na folha 5 da apostila do 34º Encontro Espírita do Livro dos Espíritos. Então, está em Deus AD Documentos, eu acho que está. Deus AD Documentos, 34º, ou download, não sei também. Ih, aí tá. Pois é, a gente vai falando. Então, a gente sabe que a doutrina espírita é uma doutrina de realidade, não é uma doutrina de ilusão. E a gente tem que ter muito cuidado com algumas revelações que vão chegando e muitas vezes até com algumas confusões que a gente faz em termos do conceito doutrinário. No ano de 2016, nós estudamos no Leon Denis, num dos encontros que a gente tem, no mês de setembro, que é o Encontro de Jesus, né? Encontro Espírita sobre Jesus, o tema Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. E eu acho muito interessante esse tema, principalmente pela confusão que a gente anda fazendo com o mundo de regeneração. É uma confusão que não é doutrinária. A doutrina é clara, mas aí a gente começa numa corridinha de fantasia. Então, é página 5, tá? É a apostila do 34º, aí da EELE, ele. E aí, enquanto isso, eu vou escrevendo aqui, tá? Posso? Então, os Espíritos, Jesus falou assim, né? Não se turbe... Posso dar uma olhadinha? Posso? Então, vamos lá. Vou andando. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, Deus AD. Não tem documentos, né? Então não está nisso, não. Será que está em download? Não, o que tem no disquete é isso aqui. É só essa parte de terapia e esses arquivos. 34º não está aí, não? Não. Então eu perdi. Desculpe, meu amigo. Eu devo ter perdido. Ah, não, escreva. Não. Isso aqui é importante. Então a gente está aqui, ó, graças a Deus tem o que escrever, né? Então a gente vai vendo. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois eu me vou preparar o lugar. E aí, na tradução do Novo Testamento do Haroldo, tem assim, né? Pedro falou assim, Senhor, para onde o Senhor vai que a gente não vai? Porque eles acompanhavam Jesus, né? E os caminhos de Jesus eram mais ou menos conhecidos. Mas Filipe, que tinha, assim, uma determinada sensibilidade também, né? Ele fala assim, mestre, basta que o senhor apenas nos indique o Pai, porque ele já percebe que vai haver alguma coisa, né? E aí, a partir daí, a gente começa a pensar nos diferentes estados da alma, né? Nos diferentes comportamentos, nos diferentes anseios de felicidade, nos diferentes materiais para a construção dessa mesma felicidade. Nós, né, e a doutrina nos permite pensar sobre os fatos, né? Diante desse fato momentoso do dia de hoje, a gente falava assim em casa, meu Jesus, né? Maria de Nazaré, a gente pensava muito, né? Já que a gente hoje, daqui a pouco a gente vai falar sobre Dona Ivone, então a gente está muito nessa vibração, né? Que ela possa entender essa parte do resgate, né? Agora, coitado de quem está começando agora. Não é porque assim, né? É necessário que a lei se cumpra. Mas coitado daquele que se transforma em executor da lei, né? Porque as coisas podem acontecer de uma forma natural. E aí, a gente começa a pensar nos nossos mundos e por isso a gente não muda, tá? Por causa disso, porque a gente já tinha pensado antes. A primeira categoria são os mundos primitivos. Que mundos são esses, né? Nesses mundos, a gente vai ter o quê? Instinto,
sem nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência. E aí tem um fato muito interessante que às vezes não presta atenção, a gente não presta atenção. A exploração do meio faz parte do nosso processo evolutivo. Seja o meio físico, seja o meio intelectual, o meio social, o meio religioso, o meio filosófico. Por isso é que tem gente que fala assim, olha, para mim, obrigada, amigo, desculpa, tá? Por isso ele fala assim, eu estou reencarnada aí, mas eu não quero nem saber de notícia nenhuma. É uma pena, é uma pena, é uma pena. Não quero nem ver jornal, televisão, não pego em nada disso. É uma pena. Alienação não leva a crescimento. E dona Ivone Pereira falou certa feita, né? Omissão não é virtude. É algo muito sério, né? Então, a gente está no meio. Interagir com o meio faz parte do processo de crescimento. E nesse primeiro momento, em que nos mundos primitivos estamos nas primeiras encarnações, dos espíritos, a gente vai ter a questão do instinto, né? E vamos ter a força bruta. Por quê? Por quê? Porque aqui o espírito está centrado na sobrevivência. Sobrevivência. É essa a lei. E essa questão do instinto, a Gênese nos fala, os espíritos também, que o instinto é um guia seguro. É seguro, gente. É seguro. A gente não vê o animal matar o outro da mesma espécie. Não existe, não. Ele pode até disputar território, não é? Ou disputar a fêmea para a reprodução, mas vocês já viram que eles se enfrentam. Quando um percebe que o outro está ganhando, ele sai de fininho, né? Por quê? O primeiro ponto é manter a vida. Eu vou trazendo essas coisas, por quê? Há comportamentos nossos agora que nós já aprendemos na vida instintiva. E aí existe uma situação difícil na nossa vida inteligente, que é disputar, é não ceder. Eu gostei muito, eu estava ali sentada, né? Aí lendo o jornalzinho, e eu esqueci agora o nome do articulista, mas um que fala do livro Mulheres Fascinantes, né? Ele vem dizendo essa questão do comportamento entre nós. E é muito interessante a gente poder falar claramente sobre isso, né? Observa. A gente quer encontrar o grupo de eleição, que nós ainda não somos de eleição para o outro, né? Ou a gente vai conviver. E lá no mundo primitivo, o que havia? A convivência. E convivência com intempérie. Tudo muito difícil mesmo, né? Muito difícil. A luta pela sobrevivência, praticamente o abrigo e a manutenção, a alimentação. Nesses mundos está o nosso resumo, há uma vaga intuição de um ser supremo. Por que vaga? Falta muita coisa para conceber Deus, mas tem muita coisa para perceber o seguinte: existe um fator acima da minha vontade, acima do meu querer. Então, forças da natureza, as forças naturais, estão acima, né? Estão acima do meu querer. Então, eles começam a adorar o quê? Os seres da natureza, a pedra, né? Porque como é que pode? Existe uma coisa que cai e acaba matando o meu semelhante, acaba me ferindo. Ele acaba tendo... Então, esse homem primitivo, nós primitivos, tínhamos referências materiais desse Deus. Mas como funcionava? Ainda não.
tem a forma humana, mas sem beleza nenhuma. Até porque não precisa isso, né? E a visão não está para beleza, é a vida instintiva. É o corpo adaptado para aquele meio. É a vida brucutu, gente. Brucutu, a gente fala hoje, né? Ninguém nem sabe. O pessoal novo tem que ir no Google, né? Brucutu era um boneco que tinha um personagem de um quadrinho, né? Um quadrinho americano, em que mostrava mais ou menos o Homem da Caverna, que não tem nada a ver com Fred Flintstone, não. É mais ou menos uma brincadeirinha, né? Então, era força bruta. Quando a gente vê naquela linha da evolução do homem, a gente acha até esquisito, né? Que aquela criatura seja homem, mas é homem. E aí tem uma coisa muito interessante. Então, a gente veio do macaco? Não. Não. Quando uma espécie evolui, ela deixa de existir. Se é o aperfeiçoamento para uma forma mais fina, a anterior deixa de existir. Meus amigos, a gente não tem macaco ainda? Chimpanzé, orangotango, não tem esse pessoal todo? Que fala até que é primo da gente, né? Pode até ser primo, mas que a gente veio dele, a gente não veio porque eles continuam o processo dele. Então, na obra Caminho da Luz, é muito bonito, né? No Evolução em Dois Mundos também, mas a Caminho da Luz eu gosto porque traz a figura de Jesus como esse espírito que trabalhou até encontrar uma forma em que o espírito pudesse reencarnar. E aí, no Evolução em Dois Mundos, tem uma distinção entre princípio inteligente e espírito formado. É diferente. No Livro dos Espíritos, quando a gente fala dos 3 reinos, no comentário de Kardec, ele é muito claro ao falar nesse período anti-humano, né? Quer dizer, que é o período anti-humano? É aquele período antes da gente ser espírito. Era princípio inteligente que estava lá se desenvolvendo. Mas aqui não, aqui já é espírito. Já é espírito. É espírito com instinto, explorar no meio, e a partir da exploração do meio eu vou desenvolvendo a minha inteligência. Sentimento, muito pouco. O sentimento ainda está ligado ao instinto de defesa, né? Então me agrego, porque juntos a gente é mais forte. Eu começo então a perceber as lideranças. Quem é o líder? Quem é o líder? É aquele que apresenta um aspecto que é conveniente ao grupo e que nem todo mundo tem naquela intensidade. E aí são formados os clãs. E vai começando a haver um desenvolvimento graças a quê? À exploração do meio ambiente. Bem, aí a gente vai para o segundo ponto, que a gente não deve conhecer muito, não. Esse aqui, ó. Mundos de provas e expiações. É um segundo ponto, né? E eu não posso ficar andando, né? Tá atrapalhando, né, gente? Atrapalha vocês? Atrapalha, né? Tá filmando, desculpe, tá? Mas ouve, né? Mundo de provas e expiações. Até aqui, eu vou ter os mundos inferiores. O que acontece em termos do mundo de provas e expiações? E Santo Agostinho é lindo ao falar para a gente, né? Que falar sobre o mundo de provas e expiações que já não sabeis. Então, esse mundo a gente vai ter o quê? Expiação das faltas por um trabalho penoso e pelas misérias da vida. A palavra expiação, é interessante a gente entender, vem de ex é movimento para fora. Pi quer dizer pus, ação. Então, expiação, ação de colocar para fora o pus. O que é o pus, né? É aquele monte de glóbulos brancos que se juntam para indicar o quê? Uma infecção. Para indicar que alguma coisa não vai bem no organismo. Então, os leucócitos juntam ali, né? E faz aquela secreção, né? E enquanto o pus não é colocado para fora, ou aliás, enquanto tiver pus, tem a infecção. Então, mundo de provas e expiações é esse mundo em que a gente está colocando para fora nossas imperfeições. E colocar para fora a imperfeição é doloroso, né? É muito doloroso, gente.
É muito doloroso, dói muito. Dói tanto naquele que está colocando para fora, quanto naquele que está próximo, né? Que vê os efeitos disso. E é bem claro esse momento de expiação social, né, que passamos. Quanta hipocrisia está sendo colocada para fora, né? Quanta virtude que a gente achava que tinha e a gente está vendo que não tem, não. Não. É só ver o noticiário, né? Aí foi preso, 15 anos de prisão. Bem... Ah, que pena, né? Primeiro veio o bem, ainda bem, né? Depois vem a oração, né? Como o primeiro impulso é o que a gente é, depois vem a reflexão daquilo que a gente já deve ser. Então, isso para nós também é um movimento doloroso. Quando o Alan Filho canta na música, belíssimamente, sou o meu próprio espinho, é beleza mesmo, gente. A gente já vive um momento que não dá para estar apontando dedinho para ninguém, não. É a gente começando a se ver, né? E percebendo que se a gente fosse melhor, olha a lição do pensamento, se a gente pensasse melhor, se a gente vibrasse melhor, a gente não estaria tão doente, conforme diz a lição do Fonte Viva. Bem diz Emmanuel, né? O comprimido ajuda, a injeção melhora. No entanto, jamais se esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. Não é? Ele fala na lição. Por mais que se aprestes, médicos humanos e socorristas espirituais, pouco vai adiantar, mais ou menos é isso, né? Se prossegues triste, acabrunhado e insubmisso. Ah, meu Pai do céu. É aquela conversa assim, do jeito que tá, é daqui para pior. Gente, já pensou quando eu falo isso no mercado, no dia de hortifruti? Ui, né? Envenena tudo, aí que vai vir, né? Os legumes e as verduras, tudo envenenado para casa, né? Essa questão. As reclamações que se tem, as insubmissões, agora mesmo vem imposto de renda, né? Aqui a casa de Fabiano não tem problema nenhum, né? Mas em algumas casas, nossa, é um problema danado, uma reclamação, uma situação, né? E tem que achar uma opção de coisa. Pois é isso, gente. É o mundo de provas e expiações. Enquanto a gente tiver essa formação, essa imperfeição, vai doer. E tem doído muito. Tem doído muito. E aí ele vem, né, dizendo então, e provas? Provas é o quê? Prova é para melhorar, não é? A gente é provado para melhorar. Eu sempre brinco dizendo que ninguém faz uma prova para ficar pior, tem? Ah, vou fazer uma prova para ganhar, fazer um concurso, estou me esforçando muito, estudando muito para fazer um concurso para ganhar metade do salário que eu ganho. Olha, estou no esforço danado. Alguém faz isso? Não, né? Prova é para uma situação melhor. E para uma situação melhor, a gente é capaz de maiores esforços. Só que são esforços, muitas vezes, para conseguir uma questão material que qualquer ventinho pode nos tirar. A gente, às vezes, vive encarnado, mas sem a consciência da efemeridade que é a vida física, não é? A vereadora acabava de falar sobre a questão da fragilidade, né? Nossos corpos ficam expostos, né? Ela acabava de falar. Foi para casa, no trajeto, olha só, gente. Olha só. Foi uma fala. E quando começa a acontecer com os outros, eu tenho que começar a analisar na minha própria vida, né? Será que eu terei o daqui a pouco encarnada? E se o daqui a pouco não acontecer, qual será a minha condição? Observa só. Porque podem levar meu corpo, né? Mas quem tem que me carregar sou eu. E aí? Qual é a minha bagagem? Como estão as minhas relações? Isso é a coisa mais séria. Tanto que, né, o ano que vem
vamos no encontro do Livro dos Espíritos, né? Trabalhar a escala espírita, a progressão, e a gente vai trabalhar muito as relações entre os espíritos, relações entre espíritos inferiores, o que ajuda, o que prejudica, relação entre os bons espíritos, o que ajuda, né? Quais são as dificuldades que a gente tem no relacionamento, quais são as virtudes que se contrapõem àquilo, mas não de uma forma teórica. Como é que eu faço para adquirir essa virtude? Porque a gente tem que começar a trabalhar isso, né? Como é que eu faço? O Evangelho fala lá, a humildade é uma virtude pouco lembrada, né? Muito esquecida entre vós, né? E aí a gente lê, decora, né? Mas será que eu me lembro dela? A paciência, né? Ai, meu Deus do céu, eu estou trabalhando essa. Estou tendo que trabalhar mesmo, sabe? Que tenho lá meus idosos, né? Aí agora mesmo a gente vai ter um acréscimo de tarefa diária, né? E aí, num primeiro momento, a gente tem que ser muito sincero, gente, porque a gente está numa casa espírita, não é para fazer teatrinho de sou bonzinho, é contar mesmo, né? No primeiro momento, quando eu penso assim, meu Deus, todo dia eu vou ter que me deslocar para isso, assim, eu fiquei irritada. Olha só como é que eu fiquei irritada, assim. Por quê, né? Mexe com toda uma estrutura de planejamento com zona de conforto. Aí eu comecei a pensar na lição da paciência, né? A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Eu pensei assim, será que eu acredito nisto mesmo? Isso tem valor ou é um negócio decoradinho para exportação? Aí o que acontece? A gente pega o Evangelho e vai orando, não tem lá nas preces espíritas, prece para pedir a correção de um defeito, né? Então a gente vai ficar internado ali até que vai ter um momento que a gente vai fazer aquela atividade todo dia com alegria. É a meta, né? Se Deus quiser, pretendo não desencarnar enquanto não atingir essa meta, né? Mas se desencarnar, vou continuar trabalhando isso, né? Que negócio é esse do meu planejamento? O meu planejamento é maior que o planejamento de Deus? Se não há acaso, será que as coisas que são colocadas no nosso caminho são de graça? Aí a gente fala, como eu estou estudando Dona Ivone, né? Ah, foram 4 encarnações, né? Em que lá o Charles falava e ela não ouvia, ela dormia na hora que ele explicava o Evangelho, ela fazia isso, aquilo, falando dela. E eu, né? Porque às vezes o olho está acordado, mas o coração está adormecido. O sentimento está adormecido. Está tudo na cabeça, mas não está sendo validado pelo sentimento e não está virando comportamento. E aí, como é que eu estou fazendo do meu tempo? Da minha vida? Não é? Então, isso é característica de mundo de provas e expiações, de quem está lutando, né? E aí está dizendo aqui, luta contra a inclemência da natureza. Gente, eu acho que até aquela música vai ter que mudar, né? Brasil, terra da esperança, né? Porque falava, né? Nem terremotos não há, nem tufão, furacão. Ui, tá começando, né, gente? E a gente que olhava lá, achava bonitinho, né? Ou achava esquisitinho no outro, mas não estava aqui, a gente está começando a ter na nossa porta. E essa é uma característica nossa. A gente, às vezes, intelectualmente avança muito, mas pela nossa indiferença moral, a dor tem que bater na pele para a gente perceber que dói. A gente tem que perceber, nem tem inclemência da natureza. E aí, essa inclemência da natureza faz que eu desenvolva o quê? Ações inteligentes, né? Ações mais inteligentes. Percepções restritas pela grosseria dos órgãos. 5 sentidos, né? Às vezes está faltando um sentido, está faltando uma percepção, né? Tem coisas que a gente não percebe mesmo. Não percebe. Ah, tem até um certo sentido mais ou menos desenvolvido. Mais ou menos, não tanto, né? Corpos sujeitos, aí vem as necessidades, as doenças e as deteriorações geradas pela predominância da matéria. Então, nesse mundo, a grande característica é mais paixões, e ainda
predominância da matéria sobre o espírito. Espírita não gosta disso, não. Não gosta mesmo. Nós estávamos estudando esse capítulo lá no Teresa d'Ávila, no curso, né? Aí um companheiro virou e falou assim, porque nós, né, que já somos espíritas, né? Não, nós que já somos espiritualizados. E foi indo, né? E aí, como é que é? Porque curso, às vezes, essa é justa, né? Tem que se falar as coisas, mas com muito cuidado, porque a gente dá até milindre, né? Mesmo sendo muito espiritualizado, mas são os milindres, que é uma coisa danada, né? E a gente esperou um pouquinho e fez um teste. Vamos fazer o seguinte. Da hora que nós estamos acordados até hoje, até agora, quanto tempo eu gastei para cuidar do espírito? Já levanta assim, dependendo da hora que acorda, primeira preocupação, higiene e alimentação. Higiene e alimentação. Daqui a pouco, correndo para trabalhar, e vai ter a condução assim, a condução assado, e vai ali, resolve isso. Daqui a pouco é alimentação novamente, e daqui a pouco é voltar, e daqui a pouco cansado. Mas aí eu rezei 2 minutos, aí eu li alguma coisa, li não sei o que. Foi a sessão, 1h30, 2 horas. 2 horas e 24, porque às vezes durante o sono físico, lá vai a gente de novo para aquelas coisinhas, né? Continua a mesma coisa. Olha só, gente. Isso quer dizer o quê? Que há uma predominância da matéria. Por isso a gente fica doente. O nosso corpo deteriora, querendo ou não. Mas eu uso aquela hidratação importada. Usa. Mas na hora que toma banho, vai pelo ralo, ó. Junto com milhões de células, vai tudo fora, né? As células lá. E aí nascem novas. Mas à medida que o tempo passa, né? Tem uma coisa, eu sempre falo isso, chamada radical livre, que é em função da oxigenação, né? Então, vai enferrujando. E aí, o que acontece? Umas células novas vão vindo com defeitinho e aquelas outras que era para combater os radicais, não combate. Ao meio da gente não envelhecer, quer dizer, de não produzir radicais livres. É só não respirar. Mas aí o efeito colateral não é bom, né? Não vai ser bom. Então, a gente respira. Então, o nosso corpo deteriora, a matéria deteriora. E aí, a gente às vezes não para pensar que tudo que é relacionado à matéria vai deteriorar, gente. Aquelas coisas que a gente cria um caso, aqui não, que é a casa de Fabiano, né? É a casa da caridade, da humildade. Mas, né, às vezes a gente cria uns casos, né, do dinheiro. O dinheiro, aquela coisa toda, né? Cria o caso da comida, né? Porque a torta era para ser... Olha, gente, essas coisas, né? A torta era para ser quadriculada, né? Aquela torta da vovó Donalda, mas a pessoa queria quadriculada. Aí uma outra pessoa, era um festival de tortas. Aí uma pessoa não entendeu, não prestou atenção na hora que falou do quadriculado, ela fez a torta de maçã do vovó Donalda, só que ela fez o quê? Na verdade, a pai mesmo, ela é toda coberta e dá uns picotes assim, né? Que é para sair o ar, mas é toda coberta. Aí a pessoa trouxe 2 daquelas tortas. Pronto. Mas você não prestou atenção, fulana? Porque isso vai desarmonizar o conjunto. Gente! Tanto a tortinha quadriculada quanto a tortinha picotinha não vai para o mesmo local? O final da digestão não será a mesma? Não é? Agora, para que eu vou brigar com o outro por causa disso? E observa. E assim, tem as nossas tortas, as nossas pipocas, as nossas questões por coisas que vão acabar. Que coisa chata quando aquela roupa que a gente gosta bate cloro, né? Principalmente se o outro se for o outro, né? Se for o outro, né? Aí o marido foi limpar assim e fez assim, ó, né? Pronto. Que fez assim com a esposa, pingou aquilo. A roupa. Gente, se eu vou deixar a própria roupa, que é o corpo, imagina a outra. Isso é só para ver, gente, é dentro dessa questão da deterioração do nosso corpo,
que tem a ver com a nossa postura mental, e essa página Pensamentos, que foi dada pela casa, ela é excelente para a nossa meditação, porque a Joana fala no episódio diário da saúde que eu construo com pensamento, mas também da doença. As duas coisas. E isso é a característica desse mundo de provas e expiações, né? Aí, mas só que aqui eu já tenho paixões, isso quer dizer que eu tenho uma inteligência e um senso moral mais desenvolvido. Kardec, lá pela questão 72 do Livro dos Espíritos, ele pergunta assim: a alma dos nossos selvagens são almas de estado primitivo? Aí os Espíritos falam: não, porque os vossos selvagens já possuem paixões. Aí Kardec faz a subpergunta A, dizendo assim: então a paixão é sinal de evolução? Os Espíritos falam: de evolução não, mas de desenvolvimento sim. Observa. Não é evolução, mas é desenvolvimento. Porque o que é paixão? É um excesso que eu coloco numa necessidade natural, né? Vê se o passarinho na natureza, ou se, sei lá, o mamífero lá, né? Ele escolhe o capim guisado, ou o capim gratinado, ou o capim não sei o quê, né? Refogado, ou o capim cru, né? Ele come capim, né? Isso aí é o estado natural, o instinto. Ele quer comer. A gente que tem paixões, a gente coloca acréscimo nas questões, né? Isso é acréscimo. Não é só isso, né? Não é só comer. Ah, tem a minha comida do meu jeito, né? Se botar um pouquinho mais, não, já não serve mais. Isso é paixão, gente. Ou então, não como isso. E aí a gente exclui determinados alimentos, né? É mais ou menos. É essa oscilação que é desenvolvimento. É desenvolvimento. Até chegar ao equilíbrio. Aí vem os chamados mundos transitórios, que é o mundo que a gente precisa falar nele. Sabe por quê? Me preocupa muito, mas muito mesmo, a gente ouvir determinadas considerações como se mundo de regeneração fosse paraíso. Não é. O conceito doutrinário não é esse, gente. Não é paraíso, não. Não é paraíso, não. Ah, porque a terra vai ser regenerada. Aí a pessoa imagina aquele campo verde, né? Com tiarinha de flores. Tá até vendendo, né? Vende, né? Aquela flor. Não é nada disso, não. É transição. E transição não é uma coisa fácil pra gente, não. Então, vamos lá ver o mundo de regeneração? Olha só, nesse mundo, ainda passaremos por provas. Olha, só passa a prova quem necessita lutar, né? Quem quer alguma coisa melhor. Porque se a criatura estiver acomodada numa situação confortável, ele não vai querer fazer concurso. Ainda tem provas. Mas não tem as pungentes angústias da expiação. A doutrina diz, então, tem prova. Vai ter expiação? Vai ter sim. Só que não vai ser tão angustiante. Por quê? Porque a gente já vai estar melhorzinho, né? Vai estar melhorzinho. Quando a gente consegue prevenir ou descobrir uma infecção antes dela começar, quando a gente consegue se conhecer tanto, que fala assim, eu estou achando que está vindo resfriado a caminho, não é isso? Aí o que a pessoa faz? Se previne. Então o resfriado pode vir mais brando e até não vir, né? Então nesse mundo vai ter provas, sem as angústias da expiação. Todos reconhecem Deus e tentam ir até Ele seguindo as suas leis. Olha que interessante. Então, no mundo de expiação, a gente reconhece Deus? Olha, gente, a característica de espírito imperfeito, que para mim eu me classifico direitinho, é quando Kardec fala lá, os espíritos falam, tem a intuição de Deus. Eu falo, é isso que eu tenho, intuição. Mas conhecer mesmo, tanto que na minha prece eu vou para Jesus, ó, que é mais perto, né? É mais pertinho, mais próximo, né?
Então, no regenerado não. Já há uma compreensão maior de Deus, ele já há um entendimento da lei de Deus e o espírito procura seguir a lei de Deus. Já melhorou, né? Aí fala mais um pouquinho. Aí o orgulho, não há o orgulho que faz calar o coração, a inveja que o tortura, nem o ódio que o asfixia. Embora ainda tenha orgulho, inveja e até alguma coisa do ódio, mas é uma coisa mais light, bem mais suave, né? Há sensações e desejos, mas sem paixões desordenadas. O Evangelho diz que o homem ainda é falível. Então vamos lá. No azulzinho, né? Então aqui eu ainda tenho homem falível, vicissitudes da matéria, mas ele fala uma coisa boa. Eu já tenho aqui a aurora da felicidade. Olha só. Porque o homem só é feliz, né? Seguindo a lei de Deus. É até alguma coisa que está no informativo da casa, não é? O homem só é infeliz quando dele se afasta, não é isso? Se o homem regenerado está procurando seguir a lei de Deus, o que acontece? À medida que a gente vai entendendo e for cumprindo a lei de Deus, a gente já vai sendo mais feliz. Mas isso não quer dizer que seja o momento das pessoas infalíveis. Porque eu tenho ouvido assim, esse aí não reencarna mais na regeneração. Sempre falando do outro, mas e a gente? Se for essa coisa perfeita, eu tô fora, né? Porque ninguém vai dar um salto, nem em 2 ou 3 encarnações, de me tornar de infalível para de falível para infalível. Não vai ser assim, não. Tem coisa aí que eu sei que vai demorar um pouquinho. E é por isso que é transitório, tá? É um tempo dessa transformação, né? Aí depois, então, não é paraíso ainda. Por isso que o doutor Bezerra de Menezes fala, e eu gostaria de fixar isso, que o mundo de regeneração não é para o homem totalmente bom, ele diz, mas é para os espíritos que já optaram pelo bem. Eu gostei disso. Não fica mais perto. Porque optar pelo bem, eu tenho certeza que a maioria de nós, se não todos nós, já optamos. Agora, temos dificuldade em ser bons? Ainda temos. Eu acho que é muito lógico. É uma visão de um espírito com o pé no chão, né? Embora com a cabeça esteja no céu, mas com o pé no chão, como o doutor Bezerra, né, gente? Então, observa, optar pelo bem quer dizer o quê? Quando eu opto por alguma coisa, eu faço esforços para que aquela coisa se concretize. Mas quer dizer que eu consigo sempre? Não. Tá bom, não tá, regeneração? Então, aí assim como eu não consigo, os outros que eu vou estar convivendo, me relacionando, também não estão conseguindo. É o gerúndio, né? Estão conseguindo. Então, teremos ainda dificuldades? Claro que sim. São as pedrinhas que ainda se atritam? Sim. Mas sabendo que vão conseguir. Aí a gente vai ter o outro, que é os mundos felizes. Então, aqui é a transição. E aí vamos ver os superiores. Eu vou ter o felizes. Aí melhorou. Aí é essa confusão que se faz com o mundo de regeneração. Olha que beleza, gente. Olha só. Supremacia estabelecida pela superioridade moral e intelectual. Então, quem vai mandar é quem tem moral e conhecimento. No nosso mundo de expiações e provas, a gente vê que é uma supremacia da inteligência, né? A inteligência nem sempre bem usada. A inteligência, muitas vezes, né? Ela contempla a paixão. O que é a corrupção, gente? É uma inteligência, mas desviada. Não é isso? Desviada para mentira, desviada para o interesse pessoal, desviada pelo egoísmo, mas é inteligência.
No mundo superior, nos felizes, não. É inteligência aliada à moralidade. Isso é que vai ser a autoridade legítima. Que coisa boa, né? Além de ser inteligente, ser bom, né? Pensar como filho de Deus é ótimo. Estado de quase permanente emancipação. Por quê? Nesse mundo, o espírito já começa a predominar sobre a matéria. Quando o espírito predomina sobre a matéria, a questão material é pouca coisa, né? Rápido desenvolvimento dos corpos. Infância curta ou quase nula. Vida longa. O que é a infância? Período de adaptação. Nesse momento da nossa Terra, a gente já está vendo isso, gente. Ninguém com juízo perfeito vai dizer que a criança de 1 ano é um bebê. Não é não, né? Embora muita gente chame de 34 de bebê, meu bebê, né? Mas aí é um outro problema. Mas observa, a criança de 1 ano, de 2 anos, ela já tem vontade, né? Onde eu faço atividade física, os professores, dois professores, eles trabalham lá, né? Tanto a mãe e o pai, né? Então, e ela trabalha com hidroginástica, aquela coisa toda, então é quase o dia todo. E aí tem, né? Tem o Fabinho, assim desse tamanho, e tem a menina de 1 ano e pouco. O que eles circulam por ali e conversam e decidem e tudo isso, você fica olhando assim, olha só, gente, não é criancinha mais. Não é não. Tem vontade, né? Vai pedir ao Fabinho um pedacinho do pão de queijo dele. Ele fala assim, ó, não, ó, é aqui na minha barriga, a casinha do pão, olha só, 3 anos, a casinha do pão é a barriga do Fabinho. Ele fala isso. Bem pensado, né? Bem pensado, bem elaborado. Vamos pensar na nossa infância, que não tem muito tempo? Se uma criança de 2 anos, 3 anos era assim. Não era não, né? Bobinho, né? Assim, né? Olha só. A criança de 1 ano, não, aquela carinha, usava até aquelas coisinhas. Então, a gente já percebe que o período da infância está diminuindo. Eu até falo que Piaget, ele vai ter que reencarnar para mudar aquelas etapas, porque o negócio já está defasado, né? E aí ele diz, a vida é longa. Por que a vida é longa? Porque o corpo é bem tratado. É tratado com bons pensamentos e com uma boa utilização. Saiu uma reportagem na Veja, 2 semanas atrás, parece, que já tem os estudos, né, que o nosso corpo, ele pode durar 140 anos. O projeto é esse, é estudo científico, não é estudo espiritual não, né? Só que não dura por quê? A gente não deixa, né? Para onde vai a nossa raivinha? Para onde vai a nossa revolta? A nossa má vontade? A nossa reclamação vai para onde? Vai para o fígado, vai para o rim, vai para a coluna, né? Vai para o estômago. A gente cria uma porção de situação, vira um tumor. Pronto, morreu, coitado. Pois é, a gente está criando isso, né? No mundo feliz, ele não vai criar isso não, gente. Vai usar o corpo porque é útil. Então, como diz lá na Revista Espírita, troca de corpo como a gente troca de roupa. Que beleza, né? Vai ser muito bom. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Eu estou saindo daqui, estou indo para o CERJ, né? Aí já perguntei assim, ali na Dias da Cruz, qual é o ônibus que eu pego, né? E tem que sair e pegar, porque tem que estar lá 7 horas, e aí tá tudo isso. A gente já fica pensando, não é isso? Se eu fosse um espírito feliz, superior, o que acontece? Acabaria aqui, ficaria um tempão, né? Aí pensei, pronto. Chega no... uma beleza, né? Mas tem que pegar lá a condução, aí tem trânsito, e tem a situação toda, né? Sentidos mais delicados, observa. O corpo nada tem da materialidade terrestre, mas a forma ainda é humana, mais embelezada, aperfeiçoada e purificada, né? Então, por que tem nesse momento? Eterna paz da alma. Então, vamos lá. Ó. Por que tem paz da alma? Porque tem o cumprimento do dever.
amor e fraternidade nos povos, eterna beleza, relação amistosa. Então, a gente vai ter fraternidade e beleza. Olha que coisa boa, um mundo feliz. Mas aí tem outro mundo, que é o último, se Deus quiser, para vocês. O mundo celestes. Né? Ou divinos, né? Aí, dependendo da tradução, tem vários. Nesse, gente, olha só. Quem está lá são os espíritos puros. Só que é muito interessante, né? É bem, eterno bem. Só que os espíritos puros que habitam aqui, eles não ficam presos lá. Por quê? Eles são os executores das ordens de Deus no universo. Interessante, né? Quer dizer, quando ganha a melhor casa, ó, vai oferecer casas melhores para os outros. Olha que coisa interessante, né? Então, gente, essa, né, é a visão que a gente vai tendo dos mundos. E aí, o que fica para a gente tudo isso? É a eleição do bem. Parece que é tudo muito distante. Mas como é que eu posso começar a transitar nisso, gente? Como é que eu posso perceber isso? É saber que a felicidade, ela só vai ser concretizada em mim quando eu começo a eleger o bem. Então, falar do bem, pensar no bem, não é? Vibrar no bem. Ah, mas às vezes Deus é difícil a beça. Para todos nós é difícil. Mas a gente não desistir, porque a fatalidade do universo é o bem. Deus, e João fala lá no seu evangelho, né? Se há uma forma de definir Deus, é esta: Deus é amor. E ele diz, e nada existe fora desse amor. Então, se nós existimos e Deus é amor, então nós também somos amor. Só que muitas vezes nós ignoramos a nossa essência e nos perdemos no jogo das aparências. Só que a aparência não faz ninguém feliz. A aparência não faz ninguém feliz. A gente vê nas nossas próprias organizações sociais o discurso, se o discurso não tiver respaldado, né, na legitimidade da crença, é um discurso vazio e vai levar o quê? A destruição e miséria. É uma lição que Emmanuel tem, não sei se é no Caminho Verdade e Vida ou Fonte Viva, podem procurar nos dois, que o título é Destruição e Miséria, e o título bíblico é A sua boca só traz destruição e miséria. Que coisa triste, né? Porque antes da destruição e da miséria chegar ao outro, já passa pela gente mesmo. Então, a gente pode ter uma saúde melhor? Pode. E eu vou aproveitar a página do dia para a gente, porque é bom, né? Que a gente leva para casa, não guarda tanto quanto a gente lê em conjunto. Ó. Pensamentos. A ação do pensamento sobre a saúde é incontestável. Vejamos alguns exemplos. A ansiedade estimula a secreção de adrenalina, que sobrecarrega o sistema nervoso e o descontrola. Não é verdade, gente? Quanta gente que passa mal porque a adrenalina, né, tá ali na situação, né? Uma dificuldade, né? O pessimismo perturba o aparelho digestivo e produz distúrbios gerais, não é assim? A gente, quando está vendo a vida pelo lado escuro, já coloca logo a mão aqui. É interessante, né? O que é? Não estou muito bem não, né? Aí o médico pergunta assim, o que você se aborreceu? Qual foi o problema que você está passando, né? O medo, a revolta, são agentes de úlceras gástricas e duodenais de curso longo. Aí vem o seguinte, da mesma forma, a tranquilidade, o otimismo, a coragem, são estimulantes que trabalham pela harmonia emocional e orgânica, produzindo salutares efeitos na vida. Olha só, gente, doutores da alegria, é uma prova disso, não é isso? Tá lá a criancinha, toda mal, ou o adulto, né? Aí daqui a pouco eles vêm
e brinca aqui, fala ali, faz o outro, só sai daqui quando dá um sorriso. Aí o outro dá até um sorriso para sair logo, né? Aí daqui a pouco aquele sorriso já deu uma melhoria, porque produziu os chamados hormônios da felicidade, produziu a dopamina, que é um hormônio que ajuda a sentir menos dor. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente acordou com uma dor, ou se cortou durante lá o tempo, se machucou, tudo isso, deu um mau jeito, mas aí não deu tempo para cuidar do mau jeito, né? Se quando eu chegar em casa, aí eu vou ver o que eu faço com isso. Só que daqui a pouco a pessoa se envolveu tanto no trabalho que chegou em casa até esqueceu da dor que estava. Às vezes até alguém que lembra, né? Se você não ligou falando que estava com uma dor, você até esqueci, né? Esqueceu por quê? Porque o trabalho, a ação no bem faz bem. E quando a gente fala ação no bem, é na obra social também, mas não só. A gente pode fazer esse bem na nossa casa, numa loja comercial que se entra, no supermercado, né? A gente pode. A boa palavra, a boa ação, né? O bom sentimento. Então, são atitudes que podemos ter. E Casimiro Cunha, ele nos ensina muito isso. Eu gosto muito dessa poesia porque ela tem um cunho muito prático, não é uma teoria. Para a gente começar a vivenciar essa situação de regeneração em nós, para termos paz em nós. O título é Uma Boa Ação por Dia. Ele nos diz assim: levanta cedo da cama, irradiando alegria. Repete, devo fazer uma boa ação por dia. Tolera qualquer pessoa que te fere com a ironia, e já estarás fazendo uma boa ação por dia. Dialoga com o idoso de vida triste e vazia. A bondade nasce assim, uma boa ação por dia. Dá um banho no doente que no leito prova espia. Não precisa fazer muito, uma boa ação por dia. Dá que seja um cobertor ao pedinte em noite fria. Agasalhar a fazer uma boa ação por dia. Habitua-te a doar pão, roupa, leite, água fria. Não te empobreces fazendo uma boa ação por dia. Agora é o mais difícil, é desafio, hein? Compreende os teus parentes. Vive, pois, em harmonia. Decreta silêncio e faze uma boa ação por dia. Quem, pois, chegou ao posto de anjo e muita luz irradia, se angelizou porque fez, família, uma boa ação por dia. É uma por dia, 30 por mês, 300 e tanto por ano. E no final, a nossa centralização vai estar tão no bem que a gente vai ter paz na alma. A gente vai ter certeza que dias melhores virão. A gente vai ter certeza que a gente é filho de Deus, o nosso irmão também. Muitas vezes o mal é porque ele ainda não sabe disso. E a gente vai aprender, não é? A entender, a se vendo como filho de Deus, ver que Jesus é o irmão maior que segue à frente. É o bom pastor. E como ele falou certa feita, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Com certeza, amigos, por pior que seja a situação que vivamos, individualmente ou em grupo, nada está perdido, porque o salmista já falou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Muita paz a todos.